Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o podcast AND Informa, trazendo para vocês as notícias mais relevantes sobre o desenvolvimento da situação política nacional e internacional. Não se esqueça também de acompanhar o programa A Propósito, que vai ao vivo no canal do Jornal Nova Democracia no YouTube, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas. E também o nosso programa de entrevistas, que vai ao ar aos sábados, na parte da tarde. No programa de hoje, nós trataremos de 4 notícias muito importantes. As 2 primeiras tratarão das operações de guerra genocidas que têm sido perpetradas em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas não somente. Tem acontecido em outras favelas e comunidades do Brasil também, como na Bahia. E, em segundo lugar, sobre os cortes realizados mediante o novo teto de gastos, chamado arcabouço fiscal, e uma denúncia também sobre a qualidade das merendas servidas numa escola estadual no estado da Bahia. No dia 28 de julho, foi realizada uma mega operação de vingança nas favelas e comunidades do Guarujá, no litoral de São Paulo, pelas rondas ostensivas Tobias Aguiar, conhecido como Rota, que integra a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A operação foi realizada no intuito de vingar a morte de um policial militar da Rota, que aconteceu no dia 27 de julho. Até o momento, foram contabilizados 16 execuções sumárias realizadas pelas tropas reacionárias do genocida Tarcísio de Freitas, que integra o Partido Republicanos, que inclusive recentemente tal partido integrará um dos ministérios de Luiz Inácio. Além das execuções, os moradores denunciam que os policiais realizaram toda sorte de torturas, agressões e, inclusive, invasões de casa. E a chamada Operação Escudo, montada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mobilizou cerca de 600 militares. E tais policiais militares, em toda a sua sanha sádica, fizeram inclusive publicações em suas redes sociais comemorando as execuções que foram cometidas no curso dessas operações, dessa operação no caso, e também anunciando que executariam cerca de 60 moradores para vingar a morte desse policial. E o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Guilherme Derrite, que compõe o PL, disse que a operação deu uma resposta à altura em relação ao assassinato desse policial militar. E o Tarcísio de Freitas, seguindo a mesma toada do seu secretário de Segurança, afirmou estar extremamente satisfeito com a ação da Polícia Militar. Vale destacar aqui que diversos desses mortos executados pelas tropas reacionárias de Tarcísio de Freitas eram trabalhadores, inclusive um deles era o ajudante de pedreiro Cleiton Barbosa Moura, de 24 anos, que foi assassinado após ter o seu filho de 10 meses retirado bruscamente de seus braços. O Cleiton foi jogado em um mangue próximo à sua casa e foi fuzilado pelas tropas reacionárias da Rota, no qual a sua esposa encontrou seu corpo nesse mangue depois, ao chegar em casa. Além de Cleiton, também foi assassinado o vendedor ambulante Felipe Vieira Nunes, de 30 anos. E segundo denúncias desses moradores, ele, que era morador da Vila Baiana, foi assassinado no dia 28 de julho, após sair de casa para comprar cigarros. Ele foi abordado por 3 policiais da Rota na esquina de sua casa, foi levado para dentro de um barraco, sofreu uma verdadeira sessão de tortura e foi executado por esses 3 policiais. Inclusive, durante a abordagem, uma das vizinhas tentou intervir durante a sessão de tortura para tentar resgatá-lo e não conseguiu socorrer esse rapaz.
E essa barbárie sinistra realizada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo governador genocida Tarcísio de Freitas, não é um caso isolado e sim compõe a verdadeira guerra civil reacionária levada a termo pelo velho Estado genocida brasileiro, cuja gestão da pobreza e da miséria no nosso país se dá através do extermínio físico dos pobres e também da sua criminalização, como forma, inclusive, de impedir qualquer ímpeto de rebelião por parte dessas massas que sofrem diretamente com o aprofundamento da crise e da miséria no nosso país. E por meio dessas operações de vingança, as tropas de repressão do velho Estado promovem toda sorte de barbárie, de atrocidades e de terrorismo contra essas massas. Em São Paulo, vale a gente lembrar aqui, a guerra civil reacionária contra o povo tem escalado a outros patamares. Só nesse primeiro semestre de 2023, já durante o governo de Luiz Inácio, se escalou em 26% o aumento das mortes cometidas por policiais militares em serviço. Já foram 115 pessoas assassinadas por policiais em serviço só no estado de São Paulo nesses primeiros 7 meses de 2023. Além disso, há também a contagem de pessoas que foram assassinadas por policiais militares em folga, fora de serviço. E aí o número já aumenta para 221 pessoas assassinadas em dados subestimados. E dados analisando operações de vingança no nosso país, trazidos pela pesquisadora Terine Roussec Coelho, da UERJ, ela percebe que quando um policial morre em uma operação, a chance de civis morrerem no mesmo dia aumenta em 1.150%. E no dia seguinte, a chance de civis serem assassinados pelas tropas policiais aumenta em 350%. Ou seja, só escancara o verdadeiro caráter da polícia militar no nosso país, que não é servir e proteger as classes populares e a sociedade no geral, mas servir e proteger esse velho Estado, as classes dominantes, imputando sobre as massas toda sorte de atrocidades e de terrorismo. E além da operação de vingança que foi realizada pela Rota no estado de São Paulo, lá no Guarujá, aqui no Rio de Janeiro, hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto, o BOPE e a CORE realizaram uma verdadeira operação de guerra nos complexos do Alemão e também da Penha, deixando o saldo de 10 pessoas executadas pelas tropas reacionárias de Cláudio Castro e outras 4 pessoas feridas. Inclusive, os moradores relatam que essa operação se iniciou ainda na madrugada dessa quarta-feira, cerca de 3 horas da manhã, com ostensividade de blindados conhecidos popularmente como caveirões e também com muitos tiros de helicóptero por parte da polícia. E apesar das escolas terem sido fechadas na parte da manhã, o que não prejudicou esses alunos que estudam na parte da manhã, os alunos que estudam na parte da tarde tiveram seu direito de aprender e de estudar violado. Ao todo, foram cerca de 3.220 alunos que habitam essas áreas que foram prejudicados e cerca de 16 unidades escolares afetadas e, portanto, fechadas durante a operação. Os moradores, inclusive, relatam dificuldades para se locomover, trabalhar e retornar das suas atividades laborais, inclusive por conta do estado de sítio que se formou nesses 2 complexos de favela que são vizinhos com as tropas policiais. E além das escolas e comércios afetados pela operação de guerra, visitas domiciliares promovidas pelo SUS, pelas clínicas da família, foram suspendidos e afetados, o que afeta inclusive a vida da população local. Ou seja, essa guerra reacionária que foi promovida pela Rota no estado de São Paulo, no Guarujá, no Rio de Janeiro, mas também foi promovido na Bahia, deixando nesses últimos 5 dias o saldo de 45 pessoas assassinadas pelas tropas de repressão do velho Estado brasileiro, escancara o verdadeiro caráter de classe desse velho Estado. E aqui veio esse novo governo de Luiz Inácio, que inclusive vale ressaltar. Aqui no Rio de Janeiro, quando as UPPs foram implementadas, o senhor Luiz Inácio disse que a polícia só ia bater em quem tinha que bater. E olha quantos trabalhadores não foram assassinados desde então.
Ou seja, esse velho Estado e as suas tropas policiais não têm o intuito nenhum de servir e proteger a população no geral, e sim as classes dominantes, e promover e açoitar e também reprimir as classes populares, principalmente as massas pobres moradoras de favela, as massas pretas pobres e faveladas. Ou seja, é odioso e são odiosas, portanto, todas essas operações de guerra que acontecem no Brasil afora. E para você que acredita e apoia o trabalho desenvolvido pela Nova Democracia, não esqueça de nos seguir e de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube e também no TikTok. E além disso, de apoiar a nossa assinatura no Catarse. Dessa maneira, você contribui para que a nossa tribuna popular, democrática, permaneça de pé no nosso intuito e no nosso compromisso de propagandear a luta das massas do nosso país e do mundo, e também denunciar toda sorte de covardia que é cometida contra o nosso povo. Nessa última sexta-feira, dia 28 de julho, o Ministério do Planejamento, que tem à frente a reacionária Simone Tebet, anunciou um novo corte orçamentário. E esse novo corte se dá em cumprimento a esse novo teto de gastos chamado de arcabouço fiscal. E os Ministérios da Saúde e da Educação sofreram juntos um corte orçamentário de cerca de 784 milhões de reais, correspondendo a 52,3% de todo o bloqueio. E outros 8 ministérios tiveram suas verbas contingenciadas num total de 1,5 bilhões de reais. O Ministério da Saúde, por exemplo, teve cerca de 452 milhões bloqueados, enquanto a pasta da Educação teve um contingenciamento de 332 milhões de reais. Já os Ministérios do Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, ambos que são vitrines do governo oportunista, também tiveram o seu orçamento cortado. Os cortes na saúde, inclusive, se dão num momento muito delicado da história nacional, em que a luta dos enfermeiros e dos profissionais da enfermagem tem se elevado pela implementação e o pagamento do piso nacional da enfermagem. Inclusive, esses cortes orçamentários na educação e principalmente na saúde, nesse caso, dificultam cada vez mais a implementação desse piso salarial. Inclusive, na área da educação, que não teve nenhum investimento significativo desde que Luiz Inácio assumiu o governo, esse novo governo de turno, e que se acumulam em promessas vazias, os recursos, por exemplo, do Fundeb mal chegam a 3 milhões, e eles estavam previstos para serem de 343,8 milhões de reais nesse ano. Além disso, vale ressaltar que mais de 40 universidades ao redor do país não tiveram verbas destinadas ou sequer empenhadas nesse ano, enquanto o processo de precarização da educação, tanto básica quanto superior, tem aumentado e tem escalonado no nosso país. Outro ministério que sofreu duros cortes foi o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, que é outra vitrine do governo, porque é responsável por aplicar programas assistencialistas como o Bolsa Família. E esse ministério sofreu um corte de 144 milhões de reais. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que seria responsável por promover a falida reforma agrária, sofreu um corte de 24 milhões. Enquanto isso, a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos dias, inclusive, nas últimas semanas, esse novo governo de turno de Luiz Inácio cedendo cada vez mais ao Centrão, inclusive com verbas parlamentares, emendas parlamentares cada vez mais gordas. E vale destacar aqui, o Ministério da Agricultura não sofreu nenhum tipo de corte, o que demonstra todo o cumprimento, todo o compromisso reacionário de Luiz Inácio e de seu governo de turno com o agronegócio, com as classes dominantes do nosso país. Vale lembrar que quem está à frente do Ministério da Agricultura é o reacionário Carlos Fávaro, que falou e criminalizou diversas vezes a luta camponesa no nosso país, e que, inclusive, o agronegócio no nosso país já teve um gordo plano safra que destinou cerca de 330 bilhões de reais só para esse setor. Ou seja, demonstra no que o governo realmente está preocupado em manter e alavancar no nosso país.
Em segundo lugar, e que casa com essa última temática aí para finalizar o nosso programa de hoje, pais de estudantes denunciam larvas em merenda oferecida em uma escola estadual em Salvador, na Bahia. E esses pais de estudantes do Colégio Estadual Vila Canária, no bairro de Vila Canária, que fica em Salvador, denunciam que a merenda foi entregue a esses estudantes no dia 1º último, ou seja, ontem, terça-feira, nesse último dia 1º de agosto, e essa merenda estava estragada e com larvas. Seria um ensopado de carne, inclusive, durante o almoço. Em nota, a Secretaria de Educação afirmou que a Coordenação de Nutrição vai apurar a denúncia feita pelos pais e o órgão afirmou que o cardápio servido nas unidades de ensino da rede estadual é acompanhado por uma equipe de nutricionistas e que as enfermeiras passam por capacitação ao longo do ano para exercerem um alto padrão de qualidade e segurança alimentar para esses estudantes. E apesar de até o momento não haver relatos de alunos que sofreram problemas de saúde causados pela comida ofertada na escola, tal situação escancara o nível de precarização do ensino público do nosso país, que vai desde a infraestrutura básica da escola, seja a própria estrutura física mesmo da escola, os equipamentos em sala de aula, até a alimentação dos estudantes, o currículo, a valorização dos profissionais e trabalhadores da educação. Inclusive, destacar que o direito à alimentação nas escolas é um direito fundamental para o funcionamento da vida escolar, seja para os estudantes, seja para os profissionais da educação, que vai desde os professores, diretores, até os funcionários da limpeza. Ou seja, é uma catástrofe ver que nas escolas do nosso país os estudantes e profissionais da educação estão comendo comida com larva, comida estragada. Ou seja, é uma situação que chama muita atenção e esses cortes na educação, esse novo ensino médio, como nós denunciamos na nossa última entrevista, no programa A Propósito, demonstra claramente que o governo não está interessado em promover uma educação a serviço do povo, nem sequer melhorar o que já tem. Ou seja, é tudo propostas de fancaria, promessas vazias que não vão solucionar o problema do povo, e é por isso que a luta popular dos estudantes, dos professores, tão ativa, é tão importante para solucionar todos esses problemas. Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do nosso podcast e aguardo vocês no nosso próximo programa.